Olá, eu sou o Rui Costa e Silva e este é a Realpolitik. Uma questão muito pertinente e que pouca gente faz é, afinal, se Vladimir Putin tem ou não poder. Mas poder efetivo, isto é, se o seu mandato está sustentado num apoio popular maioritário e não só pelas principais instituições do Estado. O Ocidente, que desde sempre padeceu do síndrome do conto de fadas, em que tem que haver sempre um herói perfeito e uma personagem malévola, detentora de todos os defeitos e pecados, descreve a situação na Rússia como gostava que ela fosse. Um tirano malévolo e impiedoso que oprime o seu povo, povo esse que na primeira oportunidade se revoltará e conquistará a liberdade, punindo severamente os vis e malévolos opressores. Putin é o lobo mau, o povo russo o capuchinho vermelho e o Ocidente, por exclusão de partes, deve ser a avózinha, com os Estados Unidos, como sempre, a ser, ou a querer muito ser, o justiceiro caçador. Mas será que é mesmo assim? O Major-General Philippe Arnaud Moreira, no seu brilhante livro O Domínio do Poder, que vos aconselho vivamente, tem muitas frases que me marcaram quando li o livro há poucos meses. Uma dessas frases afirma: o Ocidente não compreende a Rússia e esta incompreensão é recíproca. Isto explica em muito porque a esmagadora maioria do público ocidental não entende Putin. E convenhamos que Putin também não entende lá muito bem os seus homólogos ocidentais, embora os saiba manobrar como ninguém. Para entender se Putin tem de facto o apoio popular, é necessário entender os russos. E para entender os russos, antes de mais e primeiro que tudo, é necessário entender a Rússia. A Rússia é o maior país do mundo com mais de 17 milhões de quilómetros quadrados de área. No entanto, tem uma característica que a torna única. Ao contrário de outros grandes países, como a China, a Índia e o Brasil, a Rússia é muito longitudinal, sendo toda a sua imensidão expandida em muita longitude, mais de 12 fusos horários, mas em termos de latitude é muito limitada. E este aspecto reflete-se principalmente no clima, que em geral é muito parecido por todo o território. E no caso da Rússia, isso não é bom. O clima é muito inóspito, com invernos muito rigorosos, frios e longos, e verãos amenos, mas úmidos. A esmagadora maioria do território russo, no inverno, é uma desolação fria e gelada. E no verão, é uma imensidão de tundra e pântanos infestada por mosquitos. Estas circunstâncias, além de tornar a Rússia um ambiente muito agreste para se viver, torna, por exemplo, a sua agricultura muito pobre e limitada. Tirar seja o que for desta terra com este clima é muito difícil e penoso. Por isso, ao longo de toda a sua história, a Rússia cobiçou tanto a Ucrânia como a Geórgia, pois estes territórios são verdadeiras potências agrícolas capazes de dar à Rússia o que ela nunca teve: comida. Nos tempos da União Soviética, até se chamava a Ucrânia o celeiro da União. E este clima inóspito, aliado à imensidão do território, explica que, embora a Rússia seja o maior país do mundo em área, ocupa a posição 209 em termos de habitantes, tendo uma densidade populacional minúscula de 8,3 habitantes por quilómetro quadrado. Portugal, para terem um ponto de comparação, tem 112,1 habitantes por quilómetro quadrado, quase 12 vezes mais do que a Rússia. Tendo aproximadamente 145 milhões de habitantes e sendo até o 9º país mais populoso do mundo, a relação
entre população e espaço é tão drástica que torna a Rússia uma imensidão deserta, fria e inabitada, com uma população muito concentrada nos centros urbanos, com as zonas rurais ponteadas por pequenos aglomerados populacionais muito pobres, separados uns dos outros por centenas de quilómetros. Estas circunstâncias geográficas, climatéricas e demográficas são basilares e fundamentais para entendermos a mentalidade do povo russo. Afastado de todos e de todos, embora façam fronteira com 14 países, tudo na Rússia fica a milhares de quilómetros e horas de viagem de qualquer coisa. As províncias têm a dimensão de países e os transportes são muito difíceis, se mais não for devido ao clima, ao terreno e também à história e contínua decadência dos serviços públicos russos. Um estudo da OSCE de 2018 indicava que 78% dos russos nunca tinham saído da sua província e que 81% nunca tinham tido contacto com alguém que não fosse russo. Isto molda o caráter e a alma de um povo. Isolados, sofridos, melancólicos, desconfiados, sem acesso a outras visões, a outros pontos de vista, a outras experiências. Só conhecem o que o seu olhar alcança, aguerridos em defender o pouco que têm e sem grandes esperanças no futuro ou em qualquer tipo de vivência minimamente feliz. E quem não tem nada, contenta-se com muito pouco. Depois, há a história da Rússia, que vou tentar resumir de um modo muito breve, logo, muito superficial e até simplista. Perdoem-me os especialistas. A Rússia, como realidade política, só existe desde 1547, quando o Grande-Duque Ivan IV unificou principados e Grande-Ducados da região. Essa unificação foi feita à custa de muita barbárie, sangue e impiedade, ao ponto de Ivan ter ficado para a história com o cognome de o Terrível. E esse método de governação e de submissão não se modificou ao longo dos séculos. Até mesmo os czares mais progressistas, como Pedro I e Catarina II, conhecidos ambos pelo cognome de Grandes, eram impiedosos, recorrendo ao medo para consolidar e manter o seu poder. Pedro I, o Grande, o mesmo que tentou ocidentalizar a Rússia e o primeiro a invadir a Crimeia, foi o mesmo que instituiu a primeira polícia política, que era também a mais impiedosa do seu tempo e mesmo de todos os tempos, conhecida como Streletsky Prikaz, que foi o início de uma longa história que ainda hoje continua na figura do FSB e do SVR, ou do KGB, como ainda teimamos em lhe chamar, pois de facto o continua a ser. Mas durante todo o período do Império dos Czares, a Rússia pouco mudou. Uma nobreza radicada em Moscovo e São Petersburgo, riquíssima e altamente privilegiada, que obtinha essa riqueza com a exploração bárbara e desumana da restante população, que vivia em condições deploráveis e de absoluta penúria, como tão bem descreve as obras de Fyodor Dostoiévski e de Lev Tolstói. A descrição da Rússia rural é friamente feita por Dostoiévski em toda a sua obra, mas em especial em 3 livros: Recordações da Casa dos Mortos, Gente Pobre e, finalmente, Noites Brancas. Talvez a descrição mais crua, exata e fria das condições sub-humanas em que vivia a esmagadora maioria da população russa. A situação chegou a um ponto tão extremo que deu origem a algo que para o povo russo e a sua idiosincrasia é um verdadeiro contrassenso: uma revolução popular. Quando Marx e Engels idealizaram o comunismo e sonharam com a sua concretização real, sempre afirmaram que este teria a sua expansão nas sociedades urbanas
industriais do Ocidente que, na época, estavam em plena Revolução Industrial. Em Inglaterra, França e Alemanha, os novos trabalhadores fabris labutavam 16 horas por dia, sem dia de descanso, em condições de trabalho desumanas, com rapazes de 6 e 7 anos a escavarem nas minas de carvão e meninas de 7 anos a cozer sapatos até às mãos ficarem em sangue. E tudo isto por uma côdea de pão e um farrapo para se cobrirem. Era, segundo os ideólogos comunistas, o terreno fértil para eclodir a Revolução Socialista. Mas esqueceram-se da penúria dos campos, da tirania dos senhores feudais da Rússia, e foi pela mão de Lenin que o regime czarista caiu e surgiu o que viria a ser a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E os russos sonharam que aquilo que era cantado na Internacional seria mesmo verdade. A terra a quem a trabalha, o rendimento a quem o gera, uma nação de produtores, do povo pelo povo, uma terra sem amos. E o que tiveram? Todos sabemos a história. Primeiro o leninismo, com as suas purgas e guerra civil entre os bolcheviques brancos e vermelhos. Depois o período negro do stalinismo, marcado pelo terror vermelho, pelo Holunodor e pela participação na Segunda Guerra Mundial. Só no terror vermelho foram mortas mais de 600 mil pessoas e milhões foram deportadas, presas nos terríveis gulags da Sibéria, torturadas nas caves de Lubyanka. No Holunodor, segundo as Nações Unidas, morreram de fome entre 7 a 10 milhões de pessoas, e isto somente num período de 3 anos. Na Segunda Guerra Mundial, morreram 26,6 milhões de pessoas da Rússia e de outras repúblicas soviéticas. Ou seja, mais de metade de todas as mortes da Segunda Guerra Mundial. A coletivização da agricultura e a nacionalização da indústria e do comércio pelo Estado soviético criou desigualdades que nem no tempo dos czares existia. A Rússia, com os sovietes, não melhorou. Muito antes, pelo contrário. E o sonho do comunismo desvaneceu-se para a martirizada população russa. Se antes se conseguia ficar com parte do que se produzia, com os sovietes tudo era do Estado. Mas esse Estado só era benévolo para as elites do Politburgo do Kremlin, distribuindo ao povo pouco mais que uma fatia de pão, um pedaço de arengue e um pickle de pepino. E com períodos melhores, outros piores, outros terríveis, assim se passaram 80 anos de opressão do povo russo pelo regime soviético. Mas nem os iluminados sovietes fogem ao destino certo de todos os impérios, o fim. E a União Soviética desmoronou-se quase de um dia para o outro. Em 1992 é dissolvida a URSS e os russos voltam a sonhar. E o sonho agora dava provas que podia ser real, pois esse sonho era vivido por milhões de pessoas na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Os russos viam maravilhados pela televisão os carros, as casas, as famílias felizes, as cidades pulsantes de luxo, bem-estar e liberdade. Mas a Rússia não estava preparada para, de um modo tão drástico, tão rápido e tão descontrolado, passar de uma economia comunista para uma economia de mercado. Não havia quadros técnicos, não havia conhecimento, não havia experiência, não havia instituições reguladoras em rigor. Só havia duas coisas: ganância e instinto de sobrevivência. E a economia desmoronou-se. Boris Yeltsin, presidente da nova Federação Russa, entendia mais de vodka do que gestão política e económica. E, literalmente, o poder caiu nas ruas. Privatizações selvagens, corrupção generalizada, instituições comprometidas desde o topo à base. A Rússia começou a ser dominada pelo crime organizado e a lei passou a ser o suborno, a extorsão e o assassinato. Só no período entre 1993 e 2001 foram assassinadas, só em Moscovo,
mais de 80 mil pessoas, atribuindo-se grande parte desses homicídios ao crime organizado. E se o Estado comunista ainda dava a fatia de pão, o arengue e o pepino, os oligarcas nem isso, ameaçando com a morte, com a execução e a vingança quem ousasse desobedecer-lhes. A ideologia da ganância provou ser pior que a ganância da ideologia. Mais uma vez, a Rússia continuava na mesma. Mudavam os indivíduos, não a realidade do povo, que de mudança em mudança ficava cada vez mais pobre, mais oprimido, mais sem esperança. Foi no meio deste caos que Yeltsin chamou a Moscovo um rapaz que em São Petersburgo tinha conseguido, não se sabe bem como, alguma ordem, alguma estabilidade e alguma confiança. Bem, nós sabemos como foi, mas isso são outros assuntos. O seu nome, Vladimir Putin. Frio, calculista, impiedoso, sanguinário, mas igualmente inteligente, perspicaz, astuto e um manipulador nato. Um estratega excepcional. O melhor produto saído das academias do KGB. E o que fez no Norte, Putin fez no Kremlin e para toda a Rússia. Recorrendo ao ardil, à vingança, à traição, ao medo, à chantagem, isto é, não olhando a meios, Putin alcançou o seu fim. E que fim foi esse? Alguma ordem, alguma estabilidade, alguma esperança, alguma base de subsistência, alguma garantia de sobrevivência. Notem que o que Putin conseguiu para o povo russo é completamente inaceitável para qualquer um de nós, cidadão dos países ocidentais. Os rendimentos são baixíssimos. A corrupção continua generalizada. As desigualdades sociais escandalosas e a isso acrescenta-se a ausência dos mais básicos direitos, liberdades e garantias. Com o Estado completamente controlado pelo FSB, o antigo KGB, com a liberdade de expressão e associação muito controladas e oposição política completamente dizimada por assassinos seletivos, como acabámos de ver há pouco tempo com o Navalny. Tudo isso, para nós, é completamente condenável, inaceitável e inconcebível. Mas nós não somos russos. Não vivemos na Rússia. Não pensamos como russos. Não herdamos a história da Rússia, felizmente. E por muito que nos custe aceitar, o regime russo, Vladimir Putin, é o melhor que aquele povo teve desde que são Rússia. E a quem nada tem e sempre sofreu, a mais miserável migalha e o mais ténue conforto assumem-se como um paraíso. Por isso Putin é de facto popular entre o povo russo. Não estou a dizer que as eleições não são manipuladas e que as manifestações de apoio não são encenadas. Claro que são. Se mais não for, homens como Putin não deixam nas mãos do acaso e da vontade popular algo que podem facilmente controlar. Mas o Ocidente tem de olhar para o que é na realidade e não para o que gostava que fosse a realidade. Putin tem uma grande popularidade entre o povo russo e também tem o seu apoio para se manter no poder. Primeiro, porque, como já disse, é o melhor que a Rússia teve desde Ivão o Terrível. Depois, porque os russos não querem passar por outra alteração, por outra revolução, por outra mudança. Simplesmente porque sempre que isso aconteceu, em 600 anos de história, ficaram sempre pior do que já estavam. Por isso, o Ocidente não pode ser inocente e continuar a basear a sua ação diplomática e de relações externas em relação à Rússia e à sua liderança em utopias e fantasias. Putin é um ditador? É. Putin é um criminoso? Também. Putin está unicamente interessado no seu proveito e na sua manutenção do poder? É um facto. Mas Putin também é o líder incontestado da Federação Russa, sem a oposição capaz de lhe fazer frente, e tem o apoio das oligarquias económicas, do crime organizado,
tem controladas completamente as forças armadas e domina totalmente os serviços secretos. Para além disso, pela manipulação, mas também pela circunstância e pela história da Rússia, não duvidem, tem o apoio da maioria da população. As pessoas que heroicamente e corajosamente aparecem nas manifestações, que denunciam os crimes do regime, que se opõem a Putin, são, infelizmente, uma minoria de intelectuais esclarecidos que veem mais longe do que o do presente. Porque não há sonhos de liberdade, de prosperidade e de progresso quando não há vida, mas somente sobrevivência. E o povo russo agradece, protege e apoia quem lhe permite sobreviver. Porque isso é muito mais do que alguma vez teve. Desta forma, o Ocidente, se quer de facto a estabilização das relações com a Federação Russa, se quer de facto o fim da guerra na Ucrânia, se quer de facto que a Rússia não fique cada vez mais sob a influência chinesa, tem de alterar drasticamente a abordagem ao presidente russo. Em Realpolitik, na dura realidade, quase nunca o que devia ser é. Quase nunca o ideal é o real. Quase nunca o sonhado é o detido. Por isso, temos de escolher entre os ideais e o inatingível ou a vontade efetiva de iniciar um diálogo que, não sendo desejado, é sem dúvida e cada vez mais o necessário e mesmo imperioso. Porque o povo russo é a maior vítima da Rússia e é vítima há demasiado tempo, com demasiado sofrimento, sangue e desesperança. Relembro que na Imperial Academy of Advanced Science tem todo um conjunto de cursos e mesmo de estudos avançados dedicados à política, à geopolítica e à geoestratégia, em que eu tenho a honra de ser professor. O link para esse programa está nos comentários deste vídeo. E assim ficamos por aqui esta semana. Não se esqueçam de subscrever este canal e, se acharem que o vídeo vos foi útil, ponham um like, que dá muito jeito para a nossa promoção. E assim sendo, até para a semana.